Bom dia. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Vamos fazer mais uma reflexão nesta manhã, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos de 7 a 11. Acompanhe comigo com alegria, com paz no coração e com muita sinceridade em ser iluminado pelo Espírito Santo, a leitura da palavra que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo de 7 a 11. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais esta manhã, em que tua graça e misericórdia são renovadas em nossas vidas. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Temos pecado constantemente contra o Senhor, por meio de palavras, por meio de atos, por meio de pensamentos, sentimentos, desejos, escolhas que fazemos, e que esses pecados, Pai amado, agora não nos atrapalhem a entender a tua verdade, a sermos iluminados pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê o entendimento da verdade contida nesse texto, que ela entre em nossos corações, faça morada e nos transforme de dentro para fora. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma recente pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde chegou à seguinte conclusão: que 41,7% dos entrevistados estão com algum tipo de distúrbio do sono, com alguma dificuldade de dormir ou dormir mais do que o costume, que a falta de apetite aumentou em 38,7% dos entrevistados, e que 87,1% dos adultos precisavam sair de casa ao menos uma vez por semana na semana anterior à entrevista. Outros dados interessantes dessa pesquisa é que o seguinte, é que entre os problemas relacionados à saúde mental, os entrevistados relataram os seguintes problemas. 35,3% relataram tristeza e depressão. 32,6% relataram cansaço e falta de energia. 30,7% relataram lentidão para se movimentar ou falar, ou estarem muito agitados, inquietos. 17,3% relataram dificuldade para se concentrar. E 16,9%, entre outros, relataram outras dificuldades com relação a problemas emocionais ou problemas mentais. Um dos pesquisadores, ele diz o seguinte, que eventos relacionados à saúde mental muitas vezes são colocados de lado numa situação como essa que estamos vivendo, no caso a nossa pandemia, a pandemia que afetou o mundo inteiro, essa pandemia do Covid. O que está acontecendo? Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão sofrendo seja por problemas financeiros, seja por medo de pegarem o vírus, seja por medo de transmitir o vírus a alguém, seja porque conhece alguém que está padecendo do vírus, seja porque perderam alguém como consequência do vírus, seja porque há um clima geral de tristeza, de medo, de apreensão, de tensão, de estresse no nosso país e no mundo inteiro. Estamos vivendo um momento difícil. Eu não sei exatamente como você está lidando com esse momento. Eu não sei exatamente como é que está a sua, digamos, saúde mental. Se você está abatido, se está deprimido, se está triste, se está preocupado, se está ansioso, se está com medo. Eu não sei como é que está sendo a sua vida, mas provavelmente você está com alguma apreensão no coração. Talvez alguns dos que estejam me ouvindo perderam seus empregos ou estão prestes a perder. Outros tiveram redução salarial e vão ter que rever toda a sua vida diante dessa realidade. Outros não aguentam mais isolamento, ficar dentro de casa presos e tem que lidar com a tristeza, com a tensão, ou até mesmo com a inquietação dos filhos dentro de casa. Eu não sei exatamente
por conta dessas dificuldades que você está passando. Mas essa pesquisa nos mostra que há um grande número de pessoas, pelo menos 1/3 da nossa população, que está tendo dificuldades em lidar com essa situação. O texto que nós acabamos de ler vai nos falar um pouco sobre isso. E muitas vezes, em momentos como esse, nós temos a tendência a nos perguntar e a perguntar para Deus: Deus, eu fiz alguma coisa errada? Nós, como humanidade, como país, fizemos alguma coisa errada? Será que estamos sendo punidos? Será que eu estou sendo punido por algo que eu fiz diante dessa realidade, o que está acontecendo na minha vida? O texto vai nos ajudar a lidar com isso, a ajudar a lidar com o sofrimento, com as dificuldades decorrentes do sofrimento e com a resposta a essa pergunta. Será que estou sendo punido? Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje e para isso nós vamos expor o texto de Hebreus 12, versículo de 7 a 11. Eu vou trazer alguns tópicos desse texto e o primeiro deles diz o seguinte: eu preciso perceber as dificuldades como disciplina de Deus. Eu preciso perceber as dificuldades como disciplina de Deus. Veja comigo de novo o versículo de número 7, Hebreus 12, 7. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? É muito importante nós compreendermos isso, porque o nosso Deus disciplina os nossos filhos. O texto diz que Deus lida com você como um pai lida com seu filho, que Deus lida com seu povo, com seus escolhidos, como um pai lida com seu filho. Há um texto paralelo que diz o seguinte, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo de 2 a 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. O que está acontecendo nesse texto? Aqui, Moisés está explicando ao povo de Israel o motivo pelo qual Deus conduziu o povo ao deserto. Foram 40 anos de tribulação. Na verdade, 40 anos de teste, de prova, para descobrir o que havia no coração do próprio povo. Presta atenção, não era Deus que precisava saber o que havia no coração do povo. Era o próprio povo que precisava saber o que havia no seu próprio coração. Deus colocou o povo naquela situação para que o coração fosse revelado não a Deus, porque Deus já sabia, mas ao próprio povo, o povo de Israel, porque eles não sabiam o que havia em seus corações. O que esse momento de crise está mostrando que há no seu coração? O que está sendo revelado a respeito do seu próprio coração neste momento de crise, de pandemia, de uma situação difícil pela qual estamos passando? Talvez você não saiba o que há no seu coração. Talvez no fundo, o que há no seu coração só vai surgir diante de uma dificuldade que aconteça na sua vida. E aí você vai começar a entender quem de fato você é. Talvez você não se conheça como acha que se conhece. E esse momento está revelando quem de fato você é. Será que você é alguém que confia em Deus mesmo? Porque a ansiedade nesse momento vai revelar que você não confia tanto em Deus. Será que você é alguém realmente que entende que o Senhor é o seu guardador? Porque o medo controlador vai revelar que você talvez não entenda que Deus é o seu Senhor guardador. Será que esse momento vai revelar que você de fato confia em Deus? Que você de fato confia na justiça de Deus? Porque a ira no seu coração contra tudo que está acontecendo, a ira pecaminosa, vai revelar que você talvez não confie que Deus é tão soberano quanto você diz que Ele é. O que acontece em alguns restaurantes quando a gente entra? Alguns restaurantes especiais.
Muitas vezes as pessoas se deparam com uma quantidade, depois da refeição, elas se deparam com uma quantidade de chás disponíveis para elas ali. Elas podem escolher o chá que elas querem. Mas como elas vão escolher? Cheirando o sachê? Tocando no sachê? Não, só tem um jeito delas escolherem. O único jeito é as pessoas pegarem o sachê, colocarem dentro da água quente, para que a água quente revele o sabor, o aroma, o gosto que há dentro do sachê. As circunstâncias da nossa vida são dessa maneira. Elas são como o calor, a água quente, que revela a nós o que está dentro do nosso coração, que faz brotar, sair do nosso coração o que há ali dentro. E é isso que Deus faz conosco. Um outro exemplo. Suponhamos que eu pegasse uma bucha, uma espuma, toda molhada, cheia de água, e espremesse aqui em cima da minha Bíblia. O que aconteceu com a minha Bíblia? Ela ia ficar toda molhada, encharcada. Mas o problema era a bucha? Era a esponja? Não. O problema, porque se eu pego a esponja seca e faço o mesmo movimento, não vai acontecer nada. O problema é a água que está dentro da esponja. Deus está espremendo o seu coração nesse momento. O que está saindo? Água suja ou água limpa? Que tipo de água está saindo do seu coração neste momento da sua vida? Porque Deus está espremendo o seu coração para revelar a você, não a Ele mesmo, o que há lá dentro. Não é isso que Jesus nos fala? Que a boca fala do que o coração está cheio? Que as pressões da vida, o estresse da vida, as circunstâncias da vida, o calor da vida vão revelar o que está dentro do nosso coração e muitas vezes isso vai ser revelado por meio da nossa boca, dos nossos lábios. Essa é a maneira pela qual Deus lida com seu povo. Essa é a maneira pela qual Ele revela quem somos. Essa é a maneira pela qual Ele nos testa. Quando estamos diante de uma dificuldade, nós só temos duas posturas a tomar. Ou obedecemos ou não obedecemos a Deus. A escolha por obediência a Deus pode ser feita, mesmo que a circunstância seja uma circunstância muito difícil. E qual que é a nossa tendência, a minha e a sua, como pecadores que somos? A nossa tendência, num momento como esse, num momento difícil pelo qual estamos passando, achar que Deus é infiel, que Deus não cuida da gente. E aí a gente começa a ver as tribulações de Deus não como uma disciplina, mas como uma punição. Como uma punição de um Deus que simplesmente quer o pior para nós. Nós começamos a encarar as dificuldades da vida não como algo bom vindo de Deus, mas como algo mal. Então, a minha proposta nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico é: encare essa dificuldade pela qual você está passando, e cada um está passando uma dificuldade específica, o problema é o mesmo, o calor é o mesmo, mas cada um passa por uma dificuldade específica e cada um está reagindo de uma forma diferente. Eu quero que você encare essa dificuldade pela qual você está passando como uma disciplina do Senhor, uma disciplina de um Deus amoroso, que está querendo tratar o seu coração. E como ele começa a tratar? Ele começa a tratar revelando o que há no seu coração. Ok? Esse é o nosso primeiro tópico. O nosso segundo tópico diz o seguinte: quando Deus traz dificuldades para a sua vida, Ele está agindo como um pai amoroso. Quando Deus traz dificuldades para a sua vida, Ele está agindo como um pai amoroso. Olha comigo os versículos 8 e 9. Hebreus 12, versículos 8 e 9. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Quando Deus traz aflição às nossas vidas, Ele está agindo com fidelidade. Ele está agindo como um pai terreno age quando disciplina o seu filho. Como seus pais agiam com vocês quando vocês eram crianças? Crianças que estão me vendo, como os pais de vocês agem com vocês quando vocês erram, falham, pecam, pisam na bola? É claro que o texto não está falando de pais que disciplinam seus filhos de maneira abusiva, que agridem os seus filhos, que machucam os seus filhos. O texto está falando de pais genuinamente amorosos, que amam os seus filhos, querem o melhor para os seus filhos e os disciplinam porque querem o melhor para eles.
De pais, o texto fala de pais terrenos que compreendem a importância da disciplina. Comentando o texto de Efésios, o Ted Tripp ele traz uma ideia interessante no livro Pastoreando o Coração da Criança. Comentando Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4, ele diz o seguinte: o que o texto fala para a gente? O texto fala que os filhos devem honrar e obedecer os seus pais. E o texto traz duas promessas embutidas, que se eles honrarem e obedecer os seus pais, eles irão bem e terão vida longa. E aí logo depois o texto fala, e os pais devem o quê? Evitar provocar os filhos à ira e corrigi-los na admoestação e disciplina do Senhor. Resumindo o que o texto está querendo dizer para a gente. É o que o Ted Tripp nos fala no Pastoreando o Coração da Criança. Suponhamos que os seus filhos estão num círculo de segurança. Eles estão dentro desse círculo. Quando eles estão dentro desse círculo da segurança, eles estão seguros, eles estão bem. Para eles estarem dentro desse círculo, eles têm que o quê? Honrar e obedecer. Quando eles desonram e desobedecem, eles saem do círculo. Eles ficam fora. E quando eles estão fora, eles estão numa situação de perigo. O texto, então, nos diz que vocês têm que se empenhar numa tarefa de resgate dos filhos de vocês, de trazê-los de volta para o círculo da segurança, trazê-los de volta a honrar e obedecer a vocês, pais. E como vocês fazem isso? Com duas estratégias conforme o texto. A primeira delas é de admoestando, conversando, falando com seus filhos. A segunda é disciplinando seus filhos. Na verdade, as duas caminham juntas. Conversa, comunicação e disciplina caminham juntas, para que os seus filhos sejam trazidos de volta ao círculo da segurança. E quem serão os beneficiários dos filhos voltarem ao círculo da segurança? Os próprios filhos. Porque a promessa é para eles, não é para os pais. A promessa é de que eles irão bem e terão vida longa. Deus faz o mesmo conosco. E assim como as crianças não gostam de ser disciplinadas por seus pais terrenos, como eu não gostava e você não gostava, nós também não gostamos de ser disciplinados pelo nosso Pai Celestial. Eu me lembro de muitas vezes que minha mãe me disciplinou e eu não gostei, e na verdade eu não me sentia muito bem com aquilo, mas hoje, olhando para trás, eu respeito todas as vezes que ela me disciplinou, porque elas foram importantes para a minha formação. Elas foram importantes para o meu crescimento. Então, essa dinâmica funciona com os nossos pais terrenos e funciona muito mais ainda com o nosso Pai Celestial. Porque os nossos pais terrenos são falhos, eu e você somos falhos. Então, nem sempre a gente vai acertar na disciplina. Às vezes a gente vai errar na disciplina. Mas o Pai Celestial nunca erra. Então, se Ele mandou uma aflição à sua vida, se Ele mandou um calor para a sua vida, se Ele mudou uma circunstância estressante, complicada, ela é perfeita para você. Ela é a que você precisava receber, porque Deus nunca erra. A disciplina dele é perfeita. Então, quando Deus traz essa dificuldade, ele está agindo como um pai amoroso. Esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês diz o seguinte: essa disciplina não é punitiva, mas ela é corretiva para fazer com que você seja mais santo. Essa disciplina não é punitiva, ela é corretiva para fazer com que você seja mais santo. Olha comigo o versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Essa disciplina não é a dor que sentimos como consequência, aliás, não é a punição que temos por causa dos nossos pecados. Temos muitas religiões que afirmam que nós temos que pagar pelos nossos pecados aqui na Terra. Mas o verdadeiro cristianismo não diz isso. O verdadeiro cristianismo afirma que nós não pagamos pelos nossos pecados. Quem pagou foi Cristo. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, se Deus não nos pune, o que ele faz? Ele nos corrige. E por que isso é verdade? Porque tudo que Jesus fez na cruz cobre todos os nossos pecados. Porque tudo que ele fez na cruz recebe
toda a punição por todos os nossos pecados. Toda a culpa dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro foi colocada sobre Cristo. Foi isso que aconteceu naquele momento da história do mundo na cruz do Calvário. Então, o que Deus está fazendo nesse momento, na minha vida e na sua? O que está acontecendo conosco quando estamos passando por esse momento tão difícil em nossas vidas e do nosso país? Deus está nos corrigindo. Um técnico, por exemplo, quando ele precisa treinar o seu time, o que ele faz? Ele várias e várias vezes ele treina os mesmos movimentos. É punição isso? Não, é treinamento. Para que o time jogue bem. É isso que Deus faz conosco. Se nós fôssemos punidos pelos nossos pecados, todos nós iríamos para o inferno. Porque essa é a consequência dos nossos pecados. Mas Jesus morreu na cruz. Ele foi o sacrifício. E o sacrifício dele foi suficiente para pagar a punição pelos nossos pecados. Então nós não somos punidos. Então não encare nenhuma provação, nenhuma dificuldade, inclusive essa que está acontecendo no momento da nossa história, como uma punição de Deus, porque não é a punição de Deus. Uma vez que a sua vida foi entregue nas mãos de Cristo, Deus deixa de ser o seu juiz para ser o seu pai. E é essa relação que ele tem com você hoje. Ele é o seu pai. O inferno não é mais o seu destino. O céu é o seu destino. Não por causa de qualquer integridade da nossa parte. Não por causa de que você faz alguma coisa certa ou boa, mas por causa da justiça de Cristo. Então, as dificuldades pelas quais você passa, elas não são punitivas, elas são corretivas. Encare dessa maneira. E muitas vezes as pessoas me perguntam quando estão passando por uma dificuldade: como eu sei que eu aprendi a lição? Como eu sei que o meu coração entendeu, aceitou e mudou diante de tudo isso? E a resposta vai estar no nosso quarto e último ponto, que diz o seguinte: eu sei que essa dificuldade passou e que o trabalho foi feito quando o meu coração está em paz. Eu sei, você sabe, que essa dificuldade passou, que o trabalho foi feito quando o seu coração estiver em paz. Olha comigo o versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O seu coração vai descansar. Você vai deixar de lutar e se debater contra Deus. O seu coração vai deixar de ficar sobrecarregado por ansiedade, por medo, por ira, por preocupações. Você vai estar perfeitamente feliz diante de Deus, apesar da dificuldade da vida. Deus nos conduz, queridos, por momentos terríveis, com essa finalidade básica, revelar o que está nos nossos corações. Tem uma história triste da história da nossa igreja, que é a história da morte de Jonathan Edwards. Ele morreu bem jovem, em 22 de março de 1758, morreu de varíola e deixou sua esposa, Sarah, uma esposa muito amorosa, com quem ele viveu um relacionamento de profunda intimidade. E Sarah ficou muito triste quando ficou sabendo da morte do marido. E quando o marido que ela tanto amava morreu, ela escreveu uma carta para uma de suas filhas. E eis um trecho dessa carta que diz o seguinte: o que direi? O Deus bondoso e santo me cobriu com uma nuvem escura. Beijemos, portanto, a vara e coloquemos as nossas mãos sobre as nossas bocas. O Senhor fez isso, mas o meu Deus vive e Ele tem o meu coração. Nós estamos todos entregues nas mãos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Chega aqui perto. Faz uma pergunta bem séria e bem sincera. Quando a vara de Deus bate em você, você beija a vara? Você se rende ao cajado de Deus? Quando a vara que traz dor, dificuldade, provação
e lutas chega sobre você, você consegue beijar essa vara com amor e afeição? Spurgeon fez a seguinte afirmação: eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha eterna. Eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha eterna. Você consegue fazer isso? Você consegue beijar as ondas que te arremessam contra as duras rochas contra as quais você está batendo? Só quem tem o coração em paz consegue fazer isso. Só quem entendeu, aceitou e foi mudado pela disciplina de Deus consegue fazer isso. Só um coração cheio de paz, que não está brigando com Deus, que não está irado com Deus, que não está desconfiando de Deus, que não está com medo de Deus, consegue fazer isso. Se você se encaixa nesse grupo de pessoas, Deus está revelando as coisas feias do seu coração que estão lá dentro. Deus está revelando isso para quê? O texto é claro no final. Para que você possa compartilhar da santidade dele. Para que o seu coração, não apenas o seu comportamento, para que o que está lá dentro, e não apenas o que está aqui fora, possa mudar. Possa ser mais parecido com Cristo. Para que o eu morra e Cristo viva. Meus queridos, essa é a grande tese do cristianismo, a morte do eu. Eu morro dia após dia e Cristo vive. Mas a gente reluta em deixar o eu morrer. A gente se apega ao eu, a gente ama o eu e a gente não quer deixar ele sofrer. Então Deus vem, nos coloca numa provação, nos permite sofrer para que o eu morra. E quando a gente entende isso, a gente fica em paz. Como é que você está? Como é que está a sua vida hoje? Você está em paz? Mesmo em meio a essa pandemia que estamos vivendo, mesmo em meio ao isolamento pelo qual estamos passando, mesmo em meio às dificuldades e talvez as possibilidades de perda de emprego, redução salarial, queda da qualidade de vida, ou o medo de pegar uma doença, ou de transmitir para alguém, ou de perder alguém querido. Como é que você está lidando com isso? Você consegue ter alegria no coração, ter paz no coração? Ou está cheio de ansiedade, de medo e de ira? Os seus sentimentos vão revelar o estado do seu coração. E se a obra de Deus chegou ou não ao final. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero te convidar a orar comigo. A orar pelas nossas vidas, pelo nosso país, pelo momento que estamos passando. Deus querido, queremos nos colocar diante do Senhor. Colocar os nossos corações cheios de ansiedade, cheios de medo, cheios de ira. Que o Senhor nos ajude a confiar plenamente no Senhor. Que o Senhor nos dê a firmeza que está ancorada no Senhor e na Tua palavra. Que possamos beijar a Tua vara. Que possamos beijar as ondas que nos lançam contra as rochas. Que possamos entender que a Tua disciplina é boa, é corretiva e que ela quer o nosso bem. E que possamos lidar com paz com tudo isso. Coloca paz em nossos corações. Coloca confiança em nossos corações. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para mim e para os meus irmãos. Amém.